T-News. São 7h33. O assunto agora no T-News é alimentação. O nutricionista Luiz Felipe Almeida, nosso ouvinte, é convidado no T-News hoje aqui no estúdio. Ele é ex-atleta de fisiculturismo e pós-graduando em nutrição clínica comportamental. Um assunto que a gente adora falar, alimentação. Amamos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui na rádio, compartilhando conhecimento de nutrição com vocês e com todos os ouvintes aí de casa. Você vê, no fundo ele é um ouvinte, né? Isso que eu ia falar. Ele veio parar aqui ouvinte entrevistado. Por ser ouvinte do T-News e daí foi conhecer a prestinaria. Exatamente. E daí surgiu a é oportunidade. Interessante, eu tenho o privilégio de servi-lo, né? Quando estou atrás do balcão. E hoje aqui entrevistar. Mas é um assunto que sempre, eu e a Roberto, sempre, a gente percebe que tem sempre uma pegada, assim. A rádio leva muita coisa assim. Vamos falar do queijo, vamos falar da nutrição, vamos falar do toque, da depressão. Tudo que é ligado à saúde, porque no fundo a gente aprendeu, né, Roberta, que o que é levado à saúde, com o princípio básico é a comida, né? É o que você come, então, o que você põe para dentro, né? Isso Essa aí. que é a reação. E eu vou começar com o óbvio, né? O Brasil vive uma epidemia de obesidade, a gente já está falando disso há anos, né? Sempre se coloca a questão do sedentarismo, mas principalmente a alimentação sem qualidade, que é uma coisa que a gente, infelizmente, está herdando dos Estados Unidos aqui. O que aconteceu com os hábitos de alimentação dos brasileiros? O que você aponta como o principal problema que a gente tem hoje com relação a esse sobrepeso da população? Bom, Roberto, é muito difícil apontar uma causa específica, né? Os pesquisadores estão todos debruçados para entender o porquê desse aumento nos números, né? Por que triplicou os casos de sobrepeso e obesidade da década de 70 para cá. Então a gente tem multifatores, né? A obesidade é uma doença multifatorial que a gente fala. Envolve questões ambientais, genéticas, socioeconômicas, mas acredito eu que o fator ambiental é o predominante atualmente, né? Hoje a gente tem, podemos dizer que uma incompatibilidade evolutiva. Hoje a gente está num ambiente que oferta muita demanda, muita caloria, e o nosso sistema de saciedade, de fome, né, ele não acompanhou essa crescente disponibilização de alimentos. Então a gente fica com fome, come. Fome, come. E por muitas vezes esses alimentos, né, devido ao avanço tecnológico da indústria, são alimentos hiperpalatáveis, né, que estimulam uma sensação de bem-estar, de prazer, e também são hipercalóricos, o que culmina num excesso de calorias ao longo do dia. Então, se você tem fome e mata a sua fome com esses alimentos hipercalóricos, o saldo final ao longo do dia é muito grande. E o nosso corpo é fantástico, né? Ele foi evoluído na escassez. Então, ele é muito adaptado para estocar essa energia. Porque, teoricamente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, evolutivamente falando, é vantagem a gente estocar essa caloria excedente. Então, eu diria que o fator ambiental, né, além desses outros fatores genéticos, né, socioeconômicos, como você falou, a gente está puxando os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo, né, está influenciando. O fator ambiental, a gente está suscetível, ou alguns indivíduos, né, têm uma maior suscetibilidade a esse consumo exacerbado de calorias. Isso que é interessante, ele fala aquela coisa, não, o bom é ruim, né? Isso aí. Vamos dizer assim, eu fui fazer há uns 15 anos no McDonald's. Cara, como é bom aquilo, pelo amor de Deus. Cara, eu comia um Mac Chicken, meu Deus, um milkshake de baunilha, não, do que? De ovo maltine. Cara, que eu tenho que rezar. Reza o Pai Nosso, Ave Maria, antes de comer. Então lá não deve ir lá. Fazia 15 anos que eu não ia lá, não sabia nem pedir naquele drive-thru. Eu costumo dizer que você falou, comer tem que rezar. Claro. Comer de olho fechado, né? A gente fecha o olho para comer porque realmente estimula uma sensação de bem-estar, né? Eu consumir esses alimentos. Mas, assim, tentando traduzir, né? As pessoas, a gente tem uma oferta constante de comida, coisa fácil, petisco, biscoitinho, não vai na fruta, não vai na salada, vai no dia a dia, no que tá mais fácil e a oferta é muito ampla, né? Então é como se a gente estivesse se comportando para fazer estoque, sendo que a escassez nunca vai chegar, é isso? Não. E aí estoca caloria e nunca passa fome. Não, Roberto, o estoque, não. Idade média, caverna. A gente tem que está na caverna. Eu acho que o estoque é o seguinte, eu sei que ele estoca, aí que é o problema. Você vai no banheiro, toma banho, vem na rádio, entra no carro, dá uma bronca no Kiki, você tem lá uma queima de caloria. O problema é o seguinte, que ele não sabe se amanhã você vai pra guerra. É assim que eu penso, o estoque...
Ele estoca porque não sabe o dia da manhã, não é isso? Sim, só que nunca vai chegar essa escassez, né? Porque a gente não vai pra guerra. Então você fica só estocando caloria no organismo, não é isso? Eu vou aproveitar o gancho da caverna. Então vamos imaginar que a gente é uma espécie que evoluiu dos caçadores-coletores. Né? Os nossos antepassados, eles caçavam, coletavam coisas do chão para comer. Aí veio o advento da agricultura, a gente foi evoluindo tecnologicamente, mas o nosso sistema não. O nosso sistema de fome e saciedade não, ele ainda é muito parecido com o caçador-coletor, acostumado a viver na escassez, né? Então a gente não é como as outras espécies que come e hiberna. Não, a gente tem fome agora, tem fome daqui a pouco. E a gente tem o sistema, esse controle homeostático de ingesta calórica versus gasto energético muito bom. Muito bom, ele não é ruim, ele é muito bom. Envolve hormônios como grelina, que é um hormônio que é produzido no estômago. Então vamos dizer que hoje eu acordei, vim para a rádio e não tomei café da manhã. Meu estômago está vazio. Sim. Então o estômago faz essa leitura de que ele está vazio, aumenta a produção de um hormônio chamado grelina, que se comunica com o hipotálamo, dando o sinal de fome. Ó, vai comer, senão você vai morrer de fome. Então é magnífico, né? Legal. E eu vou lá e como, né? Eu como uma refeição, vamos falar que comi pães, ovos, um copo de café com leite e uma porção de frutas, com uma aveia por cima, né? Uma refeição saudável. Essa refeição vai forrar meu estômago, a grelina inibe, né? Então não tenho mais sensação de fome a nível hipotalâmico. A partir daí o processo de digestão vai para o intestino. No intestino acontece um suco de ação enzimáticas, né, que o pâncreas exócrino libera ali no intestino para fazer a digestão desses nutrientes que estão lá no intestino. Ao fazer é como se fosse uma linha de produção, tá? Então já está lá no intestino. Ao fazer essa leitura, se tem nutriente ou não tem, no intestino também tem uma sinalização de saciedade a nível hipotalâmico. Então repare bem, é uma refeição saudável, rica em todos os macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, que está lá no intestino, já saiu do estômago, o estômago está vazio, teoricamente é para subir grelina, mas no intestino, como fez uma leitura de que tem muito trabalho a ser feito, muito a ser digerido, muito nutriente a ser absorvido, o estômago se comunica com o intestino, se comunica com o estômago. Ele vem no estômago como se batesse na porta e fala: estômago, vai devagar, libera aos poucos esse alimento que está aí, porque aqui embaixo tem muito... Ainda tá cheio. Tem muito a ser absorvido. Caramba. E isso se comunica com o hipotálamo também, falando, inibe a fome desse indivíduo aí, que a gente tem muito trabalho aqui embaixo a ser feito. Entendeu? Que lindo. Mas o oposto é verdadeiro também. Por exemplo, se eu acordo e daí eu decido tomar um café da manhã com um café, com açúcar, né? E um pão com manteiga. Ele é rico em calorias, talvez até tanto quanto a primeira refeição que eu dei de exemplo, porém mais pobre em nutrientes. Ele tem uma digestão facilitada. Então, eu tomei esse café da manhã, ele veio para o estômago, inibiu grelina. Sim. A partir daí, ele vai para o intestino, e no intestino, todos esses hormônios que induziram uma retardação da motilidade do estômago, eles não vão ser ativos, né? Hormônios como CCK, neuropeptídeo YY, até o GLP-1, eles não são ativos. Então, no intestino ele olha assim, é como se ele fizesse uma leitura e falasse: cadê os nutrientes? Né? Vamos dar fome nele de novo. Meu Deus, e a vista de volta. Entendeu? Aí dá fome de novo. Aí o indivíduo, o que era para ele sentir fome meio-dia, 10 horas ele tá com fome. Aí o que ele faz? Uma bolachinha. Aí que tá a questão. Ele belisca a bolacha e daí ele fala: mas eu não tô comendo muito, eu vou comer só 3 bolachinhas. Essas 3 bolachinhas vão ter em média aí 150 calorias. Não é muito, né? Não vamos jogar a régua muito para cima, perdão. Eu gesticulo porque eu gosto de exemplificar, tá? Então, 150 calorias em 3 bolachinhas. Não é muita coisa, né? Ele fala: tô comendo pouco. Mas quando a gente faz uma comparação com fruta, por exemplo, a melancia, ele poderia comer meio quilo de melancia. Nossa, aí começa a ficar legal. E que ia inibir... E aí teria uma saciedade por muito mais tempo. Exatamente. Ele inibiria a grelina por muito mais tempo. Então, esse controle de fome e saciedade dele seria efetivo. Mas ele está matando esse controle até vezes, né, por mecanismos hedônicos que geram uma sensação de satisfação e bem-estar.
né? Então... É por isso que se diz que há uma diferença, por exemplo, entre você consumir o macarrão industrializado e o integral, o arroz integral e o arroz branco, o pão branco e o pão integral. Tem a ver com isso, com uma digestão mais complexa que faz com que você sinta a saciedade por mais tempo? Exatamente. Então... Porque se diz isso, né? Que se você come o pão branco, logo você já está com fome de novo. E que o integral faz com que você fique menos tempo sentindo... Vai demorar mais tempo para sentir a fome de novo. Exatamente. É que são alimentos ricos em fibras. Além desses alimentos serem integrais, a gente pode acrescentar mais outros alimentos que contêm fibras, né, em sua composição, ou até mesmo proteína. Então... Vamos voltar para o exemplo do pão com manteiga. Vamos pegar um pão branco com manteiga. Ele é pobre em fibra, pobre em proteína e tem uma digestão facilitada. A gente pega e troca o pão branco por um pão integral, rico em fibra, e coloca a proteína de um ovo mexido, que tem lipídio também em sua composição. Você retarda essa digestão. A proteína também tem uma digestão retardada, né, mais lenta, e a fibra também. Quando chega no intestino... As fibras, elas não são digeríveis por nós humanos, né? A gente não tem a capacidade de digerir as fibras, então elas ficam como substrato energético para as nossas bactérias. Então as nossas bactérias intestinais, que a gente tem, né, uma flora gigantesca de bactéria, elas fermentam as fibras e como se fosse um agradecimento por a gente estar nutrindo elas, elas liberam o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. E isso induz também a saciedade, melhora a sensibilidade à insulina. A insulina, que é um hormônio tão famoso, né, ela também tem papel na saciedade. Então, se o indivíduo é resistente à ação da insulina, ele tem uma saciedade prejudicada também, né? E se o indivíduo, por exemplo, tem uma dieta de panificados, que nem a gente está falando, pão e manteiga, depois uma bolachinha, muito provavelmente ele acaba desenvolvendo uma resistência à insulina. E daí fica com sua saciedade prejudicada. Aí entra uma questão que é... Mas olha que lindo, hein? Uma questão que é fantástica. Então, o Luiz está falando um negócio, Roberta, pensa se desse jeito que ele falou para nós, falar isso numa escola. Eu fico sempre pensando em criança. Falar para a mãe de uma criança, que daí ele vai para outra coisa, ele vai para hipotálamo, como é que fala aqui? Hipotálamo. Hipotálamo. Quando ele fala dessa coisa da comunicação, né, da membrana do estômago, do intestino com a cabeça, né, segurar a fome, peraí, a gula, né, tava lendo sobre a gula, porque o cara é guloso, porque o cara, se você comer bem devagarinho e mastigar várias vezes, em, sei lá, 17, 18 minutos... Muito legal essa reportagem, né? A barriga tá cheia, então o guloso, o gordo, fica comendo. O ritmo que você impõe na hora de comer, às vezes é tão importante quanto o que você escolheu comer. Exatamente. Se você mastigar muito, se você derrubar o talher, deixa, conversa, arruma ali o arroz com feijão, deixa, e daí, Luiz, como é que tá? Passa água. Se você for devagarinho, com 17 minutos, 18, viu a matéria? Independentemente de quanto você já ingeriu, parece que ele fala, opa, tô bem, cara, chega. Então, a gula, quando eu vou num shopping e vejo um cara comendo, cara, ele é guloso. E geralmente come rápido. Come rápido. Aí entra um ponto bem interessante do porquê a obesidade é caracterizada como uma doença, né? Porque ele tem esse comportamento de consumo desses alimentos mais hipercalóricos e ele cria uma disfunção nesse sistema de regulação de saciedade. Então ele fica resistente à ação da insulina, resistente à ação da leptina, que é um hormônio que é produzido no tecido adiposo. E olha que legal, quanto mais tecido adiposo a gente tem, né, que é as células de gordura, mais leptina se produz. A leptina induz a saciedade. Então, teoricamente, se ele tem muito tecido adiposo, ele teria que ficar mais saciado. É como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porém, como ele está ofertando alimentos pobres em nutrientes, ele vai causando uma inflamação de baixo grau nele. Caramba. E ficando resistente a esse mecanismo de defesa, digamos assim, do nosso corpo contra a obesidade. Então, quando ele vai comer, por muitas das vezes, ele está disfuncional. Então, ele come muito rápido, ele não tem percepção de quando ele precisa parar e ele está hipermotivado a comer. Porque esses alimentos que muitas vezes ele procura se alimentar são alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis, que geram uma sensação de bem-estar. Então ele às vezes está não está controlando bem o estresse, não está dormindo de forma adequada, né? Muita gente come por ansiedade, né? Por ansiedade, para regular a emoção, porque esses alimentos têm essa função. E daí ele consome esses alimentos e cria um problemão a nível metabólico para ele, porque daí ele fica disfuncional. Por isso é caracterizado como uma doença, a obesidade. É uma disfunção desse sistema.
Você é nutricionista de pessoas, assim? Sim. Pode ir lá, ligar, marcar e ir lá? Sim, sim. E você tem atleta, tem pessoas que estão acima do peso, mulheres, homens, é assim, é Também. diverso? É diversos. Tenho atletas de fisiculturismo que eu preparo, tem casos de obesidade mórbida. Você tem bariátricos que já fizeram bariátrico? Não. Atualmente... Que é um caso diferente, né? Não, bariátrico atualmente não. Mas já atendeu também. Já atendi. Vegano, geralmente eu terceirizo para outros profissionais que eu acredito que vão ter uma competência maior que eu. Materno e infantil, geralmente eu terceirizo para outros também, que acredito que Você ainda é um fisiculturista? Já fui, já tem mais de 5, 6 anos aí que eu competi, era um entusiasta. Hoje em dia sou um mero praticante de musculação, uma pessoa Quantas ativa. mil calorias você come por dia? Gira em torno de umas 3.000 calorias. O que você faz Que pra... é a média, né? A Não, média de a mais, consumo acho. de um homem Você não queima onde? Não. Você faz o que? Musculação? Musculação. Faz aeróbico ou só anaeróbico? Eu faço o aeróbico também. É. Né? O aeróbico é extremamente interessantíssimo, né, para a população de modo geral. Porque ele cria adaptações fisiológicas que melhoram toda uma circuitaria metabólica do indivíduo, né? Então ele fica mais capacitado a consumo alimentar, né, mais flexível metabolicamente falando. Daí a musculação é mais uma prática aí que eu tenho um prazer em fazer. Eu acho que né? ele nasceu Então, forte, já nasceu desse jeito. Já né? nasceu assim, né? Hein? Consegue imaginar ele criança? Não, esse cara não chorou quando nasceu. São 7h50, é hora da gente fazer uma pausa, só vou registrar aqui participações, a Rosimari está participando com a gente, papo interessante, também está gostando da entrevista a Marinês de Colombo, maravilhosa entrevista, estou fazendo curso de cuidados de idosos e estudando sobre isso, é sensacional, a parte da alimentação, né, nessa fase da vida. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, já voltamos. São 7h52, a gente está hoje aqui no estúdio com o nutricionista Luiz Felipe Almeida, que está falamos sobre a obesidade, falamos sobre como funciona o sistema digestivo, como que ele se conecta com o cérebro, né, para passar sinais, se é hora de comer, não é hora de comer. A gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é o Marcos de Toledo, e eu vou aproveitar para emendar mais uma. Ele pergunta com relação ao consumo de ovos, se aumenta o colesterol. Você falou sobre os ovos no café da manhã, a gente, cada vez que você olha uma dieta, uma pessoa, não um atleta de ponta, não um fisiculturista, uma pessoa normal, comum, né? Essa coisa do equilíbrio entre o carboidrato, entre a proteína, entre as gorduras, a vegetal à vontade, fibra à vontade. O ovo sempre é colocado no cardápio pelo nutricionista como algo importante para a nossa saúde, mas vez ou outra vem as notícias sobre o ovo frito, sobre o colesterol, sobre a gordura que a gente usa para preparar o ovo. E aí fica a pergunta, como comer o ovo de forma saudável? E eu quero pegar uma carona na Roberta. É impressionante a tendência mundial. É uma tendência, isso é uma tendência. Há 10 anos atrás não era assim. Das mulheres comerem ovos. Então eu sempre falo, egg toast, Benedict eggs, ovo. Olha, uma coisa que as mulheres comem muito hoje, Roberta, é ovo e café coado. É uma tendência, então. Eu do ovo eu sempre fico na dúvida também. Para mim já falaram que é importante comer ovo, assim. Então, mas eu acho que essa pergunta, todo mundo tem. Será que esse troço não vai me explodir o colesterol? É uma pergunta fantástica, porque o ovo, ele está presente praticamente na mesa de quase todos os brasileiros, né? E quando surge notícias, matérias de que o ovo é vilão, o ovo é isso e aquilo, impacta diretamente nessas pessoas, né? Será que eu consumo ovo então? E agora, né? Mas, gente, o ovo é um alimento extremamente saudável, riquíssimo em nutrientes, tá? O que é essa questão do colesterol? Porque ele é rico em lipídio, na gema, principalmente, ele tem colesterol. Então, esse colesterol do ovo, ele não vai impactar no nosso colesterol. O que tem que se atentar no consumo de ovo é que a gema, pelo fato de ser gordura de origem animal, ela é rica em gordura saturada. Então a gente não pode exagerar no consumo de gordura saturada. A recomendação pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é que o consumo de gorduras saturadas gira em torno de 10% das calorias totais diárias do indivíduo.
Então, se o indivíduo consome... 3.300. Exatamente. Então, tem que se atentar nesse balanço, né? Só que daí não tem só gordura saturada no ovo. Tem um pouquinho na carne, tem outros alimentos, né? Tem na manteiga, por exemplo, que ele vai refogar o ovo. Então, tem gordura saturada em outros alimentos. Então, ele tem que ter entendimento desse contexto geral para não extrapolar. Mas, de maneira geral, o ovo é um excelente alimento, riquíssimo em nutrientes, vitaminas, proteína, lipídios. Você vê que interessante, Roberto. O meu filho, que foi 2 anos tenista, jogava na Europa, ele vai chegando, por favor, mas assim, faz 3 claras e uma gema só. Por quê? Explica pra gente isso aí. Ó. É o percentual de saturada. Exatamente, entra nessa regrinha. Se você subir muito, por exemplo, em vez de 3 claras e uma gema, a gente tá falando de 4 ovos, né? Sim, 4 Se ovos. fosse 4 ovos totais, o consumo calórico ia ser grande, apenas em ovos, né? Devido à gordura ser mais calórica, e o percentual de gordura saturada estaria alto. Então, o que ele faz? Provavelmente ele quer um teor proteico maior nessa refeição. Então, ele utiliza de uma gema, que é riquíssima em nutriente, e o restante das proteínas ele usa clara. E a gema já dá um sabor bom para um ovo mexido, alguma coisa assim que ele vai fazer no preparo. Né? Dê um exemplo pra gente do que é uma rotina de alimentação saudável, porque quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer essa composição e como é uma dieta saudável diária? Tá, vamos pensar num cardápio abrasileirado, né? Uma rotina de um brasileiro. A gente pode colocar um café da manhã com uma fonte de carboidrato como um pão integral, né? 2 fatias de pão integral. Vamos exemplificar com quantidades para ficar mais didático pro ouvinte. Ovos mexidos, né? Pode usar esse exemplo aí de um ovo inteiro, 3 claras, uma porção de frutas e uma opção de fibras, um aveia, um farelo de aveia. Então já pode é uma pular opção. O café da manhã? Pode pular, né? Você pode pular. Se fala muito hoje, né, sobre jejum intermitente, que tem que ficar... Você pula? Você pula? Depende do dia. Olha aí. Depende do dia. Então, não faz mal, então. Não faz mal. Refeição. O que você tem que levar em consideração? O teu contexto. Se ficar melhor para você pular o café da manhã, você pula. Se ficar melhor se fazer em casa, você faz em casa. Não é como se você fosse fazer um depósito no banco. Se ficar melhor para você fazer às 10 da manhã ou às 2 da tarde, você faz. É claro que a gente tem que levar o que a gente chama na nutrição de Nutrim Time. A gente está mais preparado para receber o alimento durante o dia do que à noite, né? O nosso organismo à noite ele já está tendendo a repousar, porque somos animais diurnos, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Nutrim Time. Fez esse café às 7h30 da manhã. Isso que você fez. Daí, segundo passo. Almoço, arroz, feijão, uma opção de carne, legumes e salada. Você não vai me dar nada assim às 10 horas? Por 10h30, uma fome, uma larica em mim? Então, uma banana. Uma banana amassada? Pode ser, uma opção de fruta, uma banana, uma maçã. Lá em casa é muito assim, prático. Tá com fome antes da refeição, come uma banana. Mas porque eu vou lá em você. Você me atende lá se eu pagar? Então tá. Mas você não vai me dar, tá bom. Então eu acordo 15 para as 5. A Roberta também, nós madrugamos. Quem acorda muito cedo, que a gente toma um café aqui. Eu tomei café preto hoje aqui e um pedacinho de pão ali. Mas daí, que horas que a gente... Mas eu não vou aguentar até 1 hora sem comer, eu acho. Tá, você faz um lanchinho pra gente? Aí você coloca um lanchinho. É que nesse exemplo que a gente estava dando, tomou café às 7h30 da manhã. Vamos imaginar um almoço meio-dia, dependendo da composição do café da manhã, às 10 horas você não sente fome. Anorexia. Não, é que esse café dele eu não vou sentir fome. Não. Verdade. Talvez eu não consiga nem almoçar. Aí vamos pro almoço então. O almoço, arroz, feijão, uma opção de carne, saladas e legumes. Tá. Lanche da tarde, um iogurte natural, frutas, Que horas granola. esse lanche, mais ou menos? Você almoçou meio-dia, umas 4 da tarde, né? Um intervalo aí de 4 horas. E de noite, a janta que é sempre a Esse polêmica, é o bicho né? da goiaba. O que não comer e o que comer, só pra gente fechar. A gente tem um minutinho só. Tá. Então, sem polêmica, você pode repetir o almoço. É mesmo? Sem polêmica, você pode repetir o almoço que sem boa problema. notícia. Boa. Entendeu? Então, Muito bem. Acabou? Acabou. Meu Deus do céu. Muito obrigada pela tua participação. Esse é o Luiz Felipe Almeida, nutricionista, está fazendo pós-graduação em nutrição clínica comportamental. A entrevista vai para o nosso YouTube para quem quiser depois assistir novamente e compartilhar. Boa semana e muito obrigada pela participação. obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Abração, até amanhã.